Muito bom dia a todos. Fechando a semana com chave de ouro, teremos a presença em nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate, uma iniciativa da editora Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola da Silva, também doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. E hoje teremos a honra de receber, nesta sexta-feira quente de Brasília, o nosso querido amigo Coronel Wilkerson, da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, a quem eu mando um grande abraço a todos os policiais matogrossenses, em especial nossos queridos amigos que estão nesta terra também, com certeza quente como Brasília. Lembrando que o nosso ciclo de lives ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Já tivemos aqui em nosso canal mais de 35 lives, teremos outras 15, aquilo que era para ser um projeto tímido de 2 ou no máximo 3 lives por semana em um mês. Já estamos aí, com certeza entraremos no terceiro mês, dado o sucesso dessa iniciativa que visa, de certa forma, comemorar o reconhecimento formal pelo Ministério da Educação e Cultura das ciências policiais como um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. Já aqui consigo ver a presença do nosso querido amigo Coronel Wilkerson, que já ingressou. Só lembrando, comandante, o senhor, creio que esteja me ouvindo, está aparecendo aqui que o senhor não pode participar. Não sei se o senhor está com algum problema na internet. É interessante o senhor tentar, talvez, quando aparecer o convite ou quando aparecer a mensagem, se o senhor quer participar, o senhor participar, porque eu estou tentando convidar o senhor aqui e não aparece o senhor com a possibilidade. Talvez o senhor saindo, ingressando novamente, talvez possa solucionar o problema. Contamos aqui com a presença ilustre do meu querido tio Moisés, lá da Guarda Civil Metropolitana do Estado de São Paulo, minha prima também lá de São Paulo, Viviane Amâncio, um forte abraço, prima. E outros queridos amigos, minha colega Wilkátia, a Cleia e outros convidados que se juntam nesta manhã de sexta-feira para, afinal, debater ciência policial, refletir segurança pública e áreas correlatas. Lembrando, nós já tivemos aqui a ilustre presença de diversos atores e agentes, componentes do sistema de justiça criminal, juízes, promotores, oficiais das Forças Armadas, oficiais e praças das polícias militares dos diversos estados brasileiros, delegados de Polícia Civil Federal, deputado distrital federal. Teremos na próxima semana, na quarta-feira, aqui já convida todos, o nosso querido amigo senador Isalci, que estará conosco debatendo uma temática muito interessante, que é segurança pública, dever do Estado e, obviamente, responsabilidade de todos. Uma live muito interessante. Eu já convido a todos a participar na próxima quarta-feira, o nosso querido amigo senador Isalci. Deixa eu verificar aqui se eu já consigo encaminhar o convite para o nosso querido amigo Coronel Wilkerson. Ainda bem. Vamos aguardar aqui ele ingressar. Estava falando aqui do calor, né, que está atormentando o povo candango brasiliense. Muito bom dia, Coronel. Bom dia. Ingressamos um pouco atrasado, porque o senhor estava numa reunião. Peço perdão ao senhor e aos nossos diletos seguidores que estão nesta manhã de sexta-feira, manhã quente, nos acompanhando e, de certa forma, refletindo, debatendo e aprendendo um pouco mais de ciência policial. Aproveito para apresentar o nosso querido coronel, colega da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, hoje na reserva remunerada, usufruindo
do descanso, do merecido descanso, né, Coronel? Mas não parar, de modo algum parado. Como eu gosto de dizer, né, Coronel? Água parada cria limo. O Coronel Wilkerson também é doutor em educação e, obviamente, contribuirá significativamente para o debate desta manhã de sexta-feira, um debate muito interessante que é fruto, e por isso mesmo eu tive a ideia de convidá-lo para falar sobre a profissão policial, que é uma profissão de fato perigo. Inclusive, recomendo a todos a leitura desse livro que o senhor lançou. O senhor, se quiser, pode ficar um pouco à vontade para falar desse livro, e que retrata, de fato, aquilo que é a atividade policial, uma atividade muito perigosa, insalubre, e que, de fato, merece uma atenção especial do poder público. Mas hoje, todos nós aqui, Coronel, viemos aqui para ouvi-lo. Então, fique muito à vontade para se apresentar e iniciar o debate desta manhã de sexta-feira. Muito obrigado, Coronel, por colaborar com o nosso projeto. Obrigado, Luciano, pelo convite. Eu agradeço muito de poder estar aqui agora. Eu estou usando o celular, né? Não sei se a imagem é tão boa, mas me parece que não deu muito certo pelo notebook, não. Está me ouvindo bem? Sim, som e imagem perfeito. E com fundo, um quadro bonito. Parabéns. Ah, tá, eu agradeço. Então, eu também agradeço aos participantes aqui da live sobre esse tema nosso, ciência policial. É um tema ainda muito bebê no Brasil, muito jovem, né? O tema ciência, porque geralmente os policiais no dia a dia, no seu serviço, nos seus plantões, né, estão mais focados na atividade policial do que propriamente estudar o que faz. É interessante dizer que no Brasil nós temos a ciência, do ponto de vista, para todas as esferas dos serviços essenciais. Por exemplo, quando você fala em saúde, você tem aí as diversas profissões. Você tem o educador físico, vou puxar a sardinha do educador físico primeiro, que é uma das minhas formações. Você tem o enfermeiro, você tem o médico, você tem um conjunto de profissionais, fisioterapeutas. Se eu for listar aqui, vai uma longa fila de profissionais, aí, uma lista de profissionais, que vão para a universidade e estudam o que eles realizarão ao longo da sua profissão. Uma profissão. Então, a partir do momento que essa pessoa ela forma, ela passa a ter um título que é dela, é privativo dela, ela pode ser profissional em qualquer lugar. A saúde é assim. Então, nós temos as universidades com muitos cursos direcionados para a área de saúde. Quanto a outro assunto que é importante para o Estado, educação. Nós temos um conjunto de profissionais da área de educação. Então, as universidades formam esses educadores. Mas aqui no Brasil, quando se fala do outro tripé essencial aí, nessa relação saúde, segurança e educação, a segurança, ela, antigamente, era uma atividade relegada vamos dizer, a uma categoria de trabalho inferior. Eu sou da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na qual eu tive a honra de servir aí até a minha reserva, a instituição que eu amo muito. Eu sou goiano, eu estou em Goiás, mas não desligo do Estado de Mato Grosso. Mas eu lembro que a nossa criação, enquanto polícia, Homens do Mato, ela tinha uma finalidade. Como era de Mato Grosso, também de vários lugares do Brasil. Ela foi criada para buscar escravos, caça de escravos, né? Na época. E assim, quem que não poderia entrar na polícia? Quem era bêbado incorrigível, ou ladrão incorrigível, né, no caso, ou desculpa, bêbados habituais, não poderia entrar na polícia. Ladrões incorrigíveis não poderiam entrar na polícia. E pessoas casadas, que tinham família ou empresas. Então, quando foi concebida a atividade policial, ela foi concebida como um espaço educador,
A gente tem que entender o porquê disso. Então, peraí, essa pessoa está dando problema, vamos colocar na polícia para ela melhorar. Né? Então, assim, vamos resolver esse problema. E não tinha formação, não tinha curso, não tinha nada disso. Então eu entrava ali e aprendia no dia a dia. Em Brasília, a propaganda era no carro de som para chamar o pessoal, o caminhão sobe aí para cima, vamos ser polícia no início. Teve um ônibus que foi aí em Brasília buscar um grupo para vir ser policial em Mato Grosso. Eu lembro desse caso, ainda tem ainda alguns desses policiais ainda que estiveram aqui. Foi assim, ó, vamos para Mato Grosso ser policial. E assim funcionava. E era, como se diz, era pego no laço, né? Então, peraí, agora você vai ser polícia, toma aqui a arma, toma tudo, a partir de agora tu é policial. Lembrando que não tinha essa relação de concurso público, a Constituição definindo muito bem isso, de forma muito bem clara. Mas o que importa dizer disso? Que a atividade policial na sua origem tinha um caráter de ingresso para fazer um trabalho de correção. Se a gente for analisar ainda, isso ainda continua nas Forças Armadas. Quando o jovem completa seus 18 anos, os pais, às vezes, falam, põe no Exército para melhorar. Como se o Exército fosse um reformatório. O Exército é uma instituição que ela existe para formar o cidadão brasileiro para a defesa da pátria. E tanto isso é verdade que a pessoa, quando ela tem uma boa índole, um bom comportamento, ingressa no Exército, ela fica melhor ainda. Mas aquele que ingressa e não tem uma boa índole, não necessariamente o Exército vai melhorar. Isso depende da pessoa, o que ela quer melhorar. Então, há muito essa relação da educação como uma espécie de educação punitiva para que essas pessoas se tornem profissionais na área de segurança pública. Então, eu estou trazendo essa história para mostrar assim, a origem. E isso não é só o caso de Mato Grosso, é o caso das polícias militares do Brasil, né? E as relações dessas polícias no todo. E a polícia militar, também como força, tem uma característica, ela é uma força auxiliar das Forças Armadas. Então, com essa característica, o seu ingresso, de fato, era um ingresso para pessoas com baixa, como se diz, vamos dizer, as pessoas que a sociedade não estava vendo com bons olhos. A verdade era essa. Né? E passou a ser uma oportunidade de espaço para o ingresso das pessoas. No primeiro momento, não precisava apenas, não precisava ter um curso. E a formação se dava de que forma? A formação se dava no dia a dia. Então você tinha um policial profissional antigo do lado, que te dava as coordenadas do que era ser policial. Então era um professor numa relação mestre-aprendiz. Isso é ruim? Por um lado, não. Por outro lado, é ruim porque quem está ensinando não é uma política de Estado, mas um colega que sobreviveu e diz, olha, para sobreviver tem que ser assim. Aí eu vou começar a chegar no meu assunto principal. A partir do momento, então, que eu só aprendo com um colega, eu não tenho uma diretriz do que é ser policial na perspectiva de quem tem o poder da polícia, no caso, que é o Estado. Né? E por muito tempo também, as polícias elas eram de caráter municipal. E por questões, às vezes, de controle, em alguma das reformas, elas passaram a ser um monopólio dos governos estaduais. Então, nós temos, então, uma instituição chamada polícia, na qual o ingresso, ao longo da história, foi sendo em caráter educativo, para, vamos dizer, reformista, né, de melhorar o comportamento. Aqueles que não melhoravam eram expulsos, no caso. Mas, ao longo do tempo, isso foi mudando. Chegou um momento que era exigido o ensino fundamental, para o ingresso. Até depois, após a Constituição nossa, a atual Constituição, era exigida a 8ª série. Aí, depois de algum tempo, passou a ser exigido o ensino médio. E, recentemente, há pouco, vamos dizer, de 2010, vamos pegar esse marco de 2010, os últimos 10 anos, passou-se a exigir curso superior em vários locais. Ainda tem polícias que não têm o ingresso no curso superior. Pois bem, e a formação? A formação ficou incumbida para as escolas militares, as academias de polícia militar, tanto para a formação dos seus oficiais, que como dizer, para quem não conhece, são os dirigentes, como para a formação também da sua força de trabalho, que são os profissionais, os chamados praças. E esses dois grupos
eram formados em momentos distintos. Geralmente os oficiais num período de 3 anos ou 4 anos, agora 1 ano e meio, é assim, enquanto a força de trabalho produtiva em relação aos policiais, soldados, cabos, sargentos, em cursos de menor duração. E algumas dessas instituições, academias das polícias, passaram a tentar um reconhecimento como curso superior. Então, olha só, nós saímos de uma polícia na qual o ingresso era meio que forçado, né? Para um processo de seleção de concurso público que hoje, se não estudar, você não entra na polícia. Quer dizer, é o contrário, quer dizer. Muito concorridos. Antigamente falava, bem feito, quem mandou não estudar? Era assim, bem feito, quem mandou não estudar? Brasil Agora é. Concorridos, né, coronel? Inclusive, eu sempre comento aqui, a gente teve turmas aqui de formação de soldados que tínhamos 2 doutores, né? E fora profissionais com formação em mestrado, né? Em diversas áreas, e o nível de concorrência altíssimo, né? Eu acredito que se eu fosse prestar o concurso para a polícia hoje, eu não passava, não passaria, né? Eu até acredito nisso, porque o nível de concorrência também aumentou muito. E nas Né? Na minha época era uma realidade, agora é outra realidade. Tem então, a concorrência, inclusive, é maior do que o curso de medicina. Alguns estados que, como o DF, né, na época que eu prestei o concurso, em 94, em 94, era pela Universidade de Brasília, junto com o vestibular. E hoje, alguns estados que ainda funcionam desta maneira, a concorrência é maior até do que o curso de medicina e direito, né, nas federais. Sim, mas ainda tem um aspecto interessante. O monopólio da formação continua sendo das academias de polícia. O que aconteceu? É importante fazer um parêntese que com a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas sobre a Educação, tem um item lá, um artigo, que diz o seguinte: o ensino militar será regido por legislação à parte, admitida a equivalência. Artigo 83. Ou 82. Isso, 83, da LDB. É 83. Então, esse artigo disse o seguinte: olha, Forças Armadas e as Forças Auxiliares, olha, vocês se resolvam com a sua educação, nós não vamos interferir nisso. Quer dizer, criou uma dicotomia entre a relação educacional brasileira, como um todo, das universidades e escolas, e separou a formação dos militares, no geral. Por um lado, é lógico que isso é pertinente, porque ninguém vai ensinar numa universidade a se formar um soldado do exército. Esse capital formativo são das instituições. Então não tem como deixar de ser. Como o exército tem a Academia das Agulhas Negras, tem as escolas de formação da Marinha, da Aeronáutica, as polícias têm as suas academias, é óbvio que é um capital de uma formação que quem domina o monopólio desse conhecimento são os profissionais propriamente ditos. Mas, por outro lado, falando especificamente das polícias militares agora, que eu tenho mais propriedade para falar, das forças militares estaduais, nós tivemos aí uma separação, um distanciamento e um tensionamento nas relações entre as academias de formação e as universidades. Por quê? Se dizia que o nosso currículo era um currículo que não era formado para a defesa do cidadão, mas para a defesa do Estado, do monopólio da força, da polícia política. E isso foi pregado por muito tempo. E, de fato, tinha disciplinas ali como de defesa interna, algumas questões que sempre foram focadas nisso mesmo. E o governo federal resolveu, a partir de 2000, criar uma matriz curricular nacional. São bases curriculares, mudando esse currículo, tentando fazer uma relação, uma aproximação das universidades, do conteúdo universitários também com os conteúdos da academia, trazendo direitos humanos, trazendo disciplinas da área de ciências humanas, da área do direito, de várias áreas do conhecimento, porque a atividade policial ela é muito transdisciplinar. O policial, até o bombeiro, eles precisam de conhecimento de direito, precisam de conhecimento de gestão, precisam de conhecimento da área de saúde, precisam de conhecimento do trabalho propriamente dito, técnico. Então, assim,
muito fracionado o conhecimento é muito geral. Então, foi criada essa base curricular, né? Se o senhor me permite, doutor Wilkerson, com meus alunos na academia de polícia, sempre que a gente recebe novos alunos, né, ainda mais no primeiro ano, muitos deles, vendo um curso de 3 anos, achando longo, querendo diminuir, apresentam o argumento de que já possuem uma formação em nível superior. E aí eu até brinco com eles, né, mencionando que, não generalizando, obviamente, né, mas infelizmente com a educação que nós temos e com as fafofis da vida, né, alguns cursos de graduação, inclusive à distância, com a qualidade não muito adequada, e mesmo aqueles cursos com excelente índice, né, como são os cursos das universidades federais, o que eu menciono é justamente isso, é que nenhuma faculdade conseguirá formar aquele profissional, seja em 1 ano ou seja em 3 anos, no caso dos oficiais, apto e hábil a desenvolver as inúmeras funções que hoje, por exemplo, um oficial, que é um gestor, desenvolve, né, na área de administração, na área do direito, diversos segmentos e áreas do conhecimento em que nós, oficiais, o senhor, como coronel, sabe muito bem disso, há necessidade, inclusive na alta gestão da corporação, um coronel chefiar um departamento de logísticas e finanças, um departamento de saúde, um departamento de educação, em que necessita de uma série de conhecimentos que ele vai obtendo ao longo da carreira. Então, nós não conseguiríamos jamais ter um curso superior no mercado que pudesse, como outros concursos, né, inclusive em carreiras policiais, dar um breve curso de 1 mês, 2 meses e já colocar esse profissional na rua, dada a complexidade das situações em que esse policial irá defrontar no seu dia a dia, né, comandante? Com certeza. E fazendo esse recorte aí da formação, é interessante dizer que nós tivemos as academias buscando uma equivalência de nível superior. E hoje, qual que é o quadro hoje? Hoje o quadro é de ingresso das polícias. Lembra que nós falamos lá do primeiro ingresso? Qual que é o status hoje? O ingresso, geralmente, para oficiais, em um grande volume de academias, é o curso de direito como curso básico de ingresso e uma formação depois interna na área policial propriamente dita. E os policiais, também os soldados, formação superior em qualquer área, né? E a formação dentro da instituição, quer dizer, agregando a formação externa com a formação interna. Outros modelos também existem, que formam internamente. Então, entra para a academia, faz 3 anos de curso integral, período integral, e sai como bacharel em segurança pública. Ou entra para a academia, faz o curso de soldado e sai tecnólogo em segurança pública. Então, hoje nós temos aí aquele movimento de que não precisava ter estudo para um momento que o estudo é essencial. Aí a pergunta que se faz, o policial que estuda é melhor que o policial que não estuda na abordagem do dia a dia? O policial que tem curso superior, ele vai ter um resultado melhor daquele que não tem o curso superior? E aí, Luciano, o que nós podemos falar sobre isso? Não, e é interessante, o senhor falou muito bem. Um dia eu estava debatendo isso com um cunhado meu, Matheus, e aí a gente indagando sobre essa questão de que talvez o curso superior entregaria um profissional mais bem educado para a sociedade. E aí ele me respondeu o seguinte, que, por exemplo, no caso do Brasil, obviamente que na Europa os garçons são muito mal educados, mas no Brasil a maioria dos garçons são muito educados, gentis, e muitos deles não têm nem o 2º grau. E aí vem a indagação, será que o curso superior entrega educação para o policial, ou a gente estaria falando na questão do conhecimento? E tem uma outra indagação, que aí eu faço ao senhor. Quando nós recebemos com essa extrema qualidade e esse efetivo que nos chega com diferentes formações na área do direito, da matemática, da física, da engenharia, da arquitetura, quando esse policial é formado e ele vai, por exemplo, tirar um PO numa faixa de pedestre, em que, e isso eu já ouvi, que talvez o senhor já ouviu, o próprio policial fala, poxa, mas
para que serviu o meu curso superior? Porque às vezes ele tem a pretensão de, por exemplo, sendo bacharel em Direito, fazer o curso e trabalhar numa assessoria jurídica em um departamento da polícia. E não é isso que acontece, ele vai para a rua. E muitos deles veem-se frustrados em não poder exercer a profissão que tinha e acham desmerecida aquele papel que, no meu entender, é um papel de extrema importância, de extremo poder, né, que é de estar ali na rua protegendo a sociedade, intervindo no ir e vir dos cidadãos, né? Então, assim, é muito interessante essa questão, né, que nós hoje enfrentamos em virtude de exigir nível superior. De fato. E é interessante que... Situação singular, inclusive no mundo, né? Porque quando eu falo para alguns colegas de outros países, ainda mais europeus, em que aqui a gente exige nível superior, eles ficam falando, mas para quê? Né? É que nós temos também essa lógica que alguém que tem um curso superior é melhor em termos de educação do que não tem. A minha avó, negra, analfabeta e uma sábia, que me ajudou a me educar. Então, assim, quando eu olho para ela, eu vejo assim, com muita admiração que a educação é uma coisa que é da pessoa e vem de berço, não é de uma faculdade. Então, tem gente de alto escalão que é muito deseducada, muito deselegante. Nossa, então, doutores no meio acadêmico pessimamente educados, né? De fato. Então, assim, tem muito a ver com a trajetória pessoal e a formação. Então, o que eu vejo da vantagem de ter uma faculdade é que, às vezes, isso reflete não que o policial vai fazer uma melhor abordagem. Eu defendo que não seja nesse aspecto, mas que o curso superior, ele agrega um valor no sentido de que, às vezes, diminui essa tensão desses profissionais quando são afrontados por pessoas que têm curso superior, dizendo, olha, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, e tende a ter, por parte do policial, uma resposta, às vezes, agressiva. Então, percebendo que o policial também tem curso superior, então, reduz, assim, ao meu ver, na minha opinião, essa relação de autoafirmação, de que, peraí, pô, mas não é porque você tem um curso superior que você vai me humilhar. Então, me parece que fica em relações iguais. Então, me parece que melhora a relação do próprio policial com a sua autoestima, do ponto de vista do trabalho no dia a dia. Mas, por outro lado, como você disse, Luciano, ele vai questionar, peraí, mas por que eu estou fazendo esse trabalho? Porque foi o trabalho que você se candidatou a prestar. Nada mais importante do que você servir a comunidade, a sociedade. Né? Então, você não foi chamado para ficar num escritório, você foi chamado para servir a comunidade. O lema é proteger e servir. Então, servir tem que ter humildade, tem que estar pegando sol, tem que estar no calor, tem que estar em lugares, às vezes, desagradáveis. Então, É a atividade da polícia. Doutor Wilkerson, o senhor me permite acrescentar que a questão que eu vejo que se entrega ao policial, tendo já um curso superior, amplia o seu campo de análise a respeito dos problemas que ele enfrenta. Talvez naquilo que podemos chamar, nós chamamos no campo do direito de direito sistêmico ou justiça sistêmica, um olhar sistêmico do policial em relação aos conflitos que ele se depara na rua. E falando disso também, talvez um outro problema que nós temos enfrentando, e eu digo isso porque desde 2003 que eu ministro aula na Academia de Polícia Militar de Brasília, e eu percebo essa evolução, ou não, no sentido de que, em tempos não muito longínquos, né, em que nós estudamos, é interessante perceber que a gente entrava na academia, primeiro, sem um curso superior, com 18, alguns colegas entraram na PMDF, no caso, mediante liminar, com 17 anos. Então, sem filhos, sem família, é como se fosse um copo vazio, uma esponja, sem nenhuma preocupação, né? Nem um gatinho para dar de comer e se preocupar. Então, ia para uma academia em regime integral, e como fosse a primeira oportunidade na vida, tanto de um emprego como de conhecimento, né? Saindo de um segundo grau, que foi o meu caso,
vi no curso uma grande oportunidade, e aqui a gente tem nos acompanhando, e eu aproveito para mandar um grande abraço, nosso querido colega coronel Roberto, que foi meu comandante na academia na época, e que tirou nosso couro, mas que numa situação em que a gente vivia, tudo era festa. E aí vai a brincadeira, mas fez de todos nós, inclusive temos aqui o nosso querido amigo Major Sena, que é doutorando, que também foi aluno do Coronel Roberto, e produziu bons frutos, né? Mas hoje a gente vê muito o pessoal que chega já com curso superior, já com a idade mais avançada, muitos pais de família, e eu me imagino, hoje eu tenho uma filha de 10 anos, como é difícil manter distante dela, passar o dia inteiro, sair muito cedo, chegar tarde. Imagina uma academia que a gente sabe que é uma tocada muito pesada. Então, esse aluno, esse egresso, esse cadete, ele, obviamente, ele não aguenta a carga que nós aguentávamos, mas não é porque nós, à época, éramos melhores, né? E alguns brincam a geração todinho, não é isso. É porque a situação é completamente diferente. A gente não tem mais um copo vazio, a gente já tem uma pessoa mais madura, com problemas familiares, né? Já com uma formação, já é mais crítico, já acha que o conhecimento que ele teve na academia foi o mais adequado. Então, toda essa questão que nós enfrentamos como educadores para esses alunos que chegam às nossas corporações, né, Coronel? É mais maduro, né? Então, nós temos, por um lado, hoje, o ingresso com profissionais já com curso superior. Por outro lado, como foi o seu caso, foi o meu caso, aqueles que buscaram, do exercício da profissão, fazer um curso superior, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. E é um pouco difícil essa possibilidade por causa da jornada de trabalho, a escala de serviço, então, a questão de falta durante as aulas. E muitos profissionais procuraram essa formação superior durante a carreira, estudando e trabalhando nas ruas. Há pouco tempo que foi ofertada a oportunidade de poder fazer uma faculdade e adequar os horários. Mas antes não. E muitos profissionais que hoje poderiam estar estudando, também, por outro lado, estão utilizando esse capital financeiro para pagar as faculdades dos seus filhos. Então, hoje nós temos os policiais formados, que já ingressam, os que já estão formados por conta de iniciativa interna, de buscar essa formação, aqueles que foram formados pela própria instituição nos seus cursos, aqueles que não têm a formação superior ainda, por questões de acesso, dificuldade, que trabalha lá no, como se diz, no ponto norte do estado e em cidades que ainda não têm um desenvolvimento em termos de escolas. Então, assim, nós temos um grande mosaico. Agora, o que importa, assim, do meu ponto de vista, nessa relação toda, é que nós precisamos, e aí eu vou entrar no assunto da minha tese, que tornou o livro, é estudarmos a nós mesmos, o que nós fazemos. Geralmente, os estudos que nós visualizamos sobre a polícia, que vem de fora, muita contribuição da sociologia, principalmente da sociologia, do direito, da psicologia, esses profissionais acabam não tendo ingresso dentro das instituições, até por uma relação de desconfiança. Então, os números, os dados, muitas das vezes, são utilizados em cima de atividades da violência policial. Então, na sociologia, pega-se muito o estudo da violência. Tem grupos de pesquisa de violência policial. Então, acaba pegando para objeto de estudo os policiais violentos. Os policiais violentos. Mas esses policiais violentos, eles são uma categoria, e vamos dizer, é uma pequena categoria de profissionais que nós temos dentro das instituições. E os outros 99% de profissionais que agem de forma tranquila, correta, isenta, e eles? Acabam sendo enquadrados nos policiais violentos. E não, eles são profissionais que têm sua família, como foi colocado aí, têm a sua religião, têm as suas crenças, têm as suas necessidades pessoais, têm os seus medos, têm a sua vida. E tem a profissão policial que ama, que precisa dela para o dia a dia, para o seu sustento dos familiares. Esse policial, quem que está estudando eles? Então, por essa perspectiva, a criação da ciência policial,
ela vai contribuir muito para isso, porque em 2010, a Academia da Polícia do DF, aí de Brasília, ela pediu ao MEC o reconhecimento da academia como instituição superior e, ao mesmo tempo, que criasse a ciência policial no Brasil. Foi feito. E agora, novamente, em 2020, São Paulo fez o mesmo pedido, entrou com a mesma situação e pediu a inclusão das ciências policiais e foi incluído novamente ciências policiais como assunto. Só que quem está estudando ciências policiais hoje? Essa é uma grande pergunta. Então, quais são hoje os nossos profissionais focados no estudo de si mesmo? Porque não é fácil, professor, não é fácil. Porque a gente vê as nossas próprias mazelas, olhar de fora e fazer uma crítica construtiva e ser mal interpretado às vezes, é difícil. É complicado, às vezes, fazer essas observações. Eu, por exemplo, busquei estudar um assunto que foi o uso da força. O uso legal da força, que depois transformou nesse livro, Profissão Perigo, que eu escrevi para profissionais de segurança pública. Então, o meu público aqui são policiais. Para dizer para eles, olha, para sobreviver na polícia, ao longo de uma carreira de 30 anos, é necessário ter uma visão de muitas coisas, principalmente sobre um momento mais decisivo da atividade policial, que é o momento que um policial depara com a situação de ter que acionar e disparar um tiro. Então, não tem nenhuma academia, uma universidade que vai ensinar isso para o policial. Então, as academias ensinam o policial como atirar. A formação, ela explica os cenários de como atirar, em que situações ele vai atirar, mas o quando atirar, o momento de atirar, é uma decisão muito individual. E isso vai refletir uma relação de causa e efeito por longo da vida, seja acerto ou seja erros. Então, a gente pode até entrar nesse assunto, professor. Exato, e essa temática é muito importante, porque de fato, há poucos estudos sobre ela. E a gente fica muito feliz quando a gente percebe e descobre construtos, né, teóricos como o do senhor, que labutou durante mais de 30 anos, muito conhecido, né, até vários colegas mandando mensagem, em virtude de conhecer o senhor e o trabalho do senhor desenvolveu, né, no Ministério da Justiça, justamente lastreado pela formação em educação e direcionando os vossos estudos para a questão justamente dos efeitos desse gatilho do policial, né? E são, de fato, raríssimos e poucos estudos do impacto dessas ações, né? No caso de uma legítima defesa, a gente tem um estudo muito interessante do nosso colega Major Dansma, aqui da PMDF, que fez seu mestrado também na Universidade de Coimbra e apresentou uma dissertação sobre essa temática. Mas, de fato, são pouquíssimos estudos e nós deixamos, com esse reconhecimento, obviamente, dando seus primeiros passos, são de objeto de estudo para passar a ser agentes protagonistas na produção desse conhecimento. O trabalho do senhor é fantástico, inclusive eu recomendo a todos a adquirirem a obra do senhor e lerem, porque de fato é um estudo, obviamente, calcado na ciência, mas também na experiência prática, né, de um policial que devorou a sua vida pela corporação. Mas se me permite, eu faço até uma resenha aqui geral da obra. Posso, né? Fazer uma resenha aqui. Tá. Qualquer situação me interrompe, porque como o assunto é instigante, mas por outro lado, é instigante, mas não é para pessoas sensíveis, não porque não estou falando de morte aqui. A gente fala de situações que pessoas morreram. As pessoas que eu entrevistei ao longo do estudo, que foi uma tese de doutorado feito na Unicamp, concluída em 2013, ela estuda a decisão do policial do uso da força letal. O que significa isso? O policial, quando ele depara com uma situação de risco, ele pode ter um conjunto de comportamentos. Eu vou falar aqui, gente, não para os técnicos, mas com pessoas que não são profissionais de segurança pública, então eu vou usar uma linguagem mais, permitam-me, linguagem menos policialês. O policialês, né? Vamos tirar o policialês nosso, né? O policial, ele numa situação que a pessoa precisa, ela identifica uma pessoa suspeita. Aí começa a primeira a falar, a pessoa suspeita. Quem é o suspeito? Então,
o suspeito é um imaginário que se cria, não é pelo policial, é por quem chama o policial, que é construído, é o estranho, né? Quem que é o estranho? E aí, isso vem carregado com um conjunto de preconceitos e comportamentos. Então, você vai ligar isso, esses preconceitos, às vezes, à imagem pessoal, vai ligar isso, às vezes, a uma conduta, um comportamento específico. Por exemplo, está numa rua, sozinho, parado, dentro de um carro, é uma pessoa suspeita. Né? Então, as pessoas têm alguns gatilhos para entender o que é um comportamento suspeito ou não. E aciona um policial por conta de o que é um comportamento suspeito. E nessa situação, o policial ele pode chegar no local, a simples presença dele, a presença fardada, pode intimidar a pessoa já, opa, peraí, eu estou aqui só fazendo isso ou aquilo, eu estou aguardando alguém. Pode ser uma coisa que, quer dizer, ou está ali aguardando fazer uma atividade criminosa. Então não dá para saber, ter uma bola de cristal, saber o que vai acontecer. Então, às vezes, a própria presença do policial intimida. Às vezes ele chega e verbaliza. A pessoa já, olha, por favor, aqui não é um local adequado para ficar, só pode, por favor, ir para um lugar mais adequado, que é perigoso até para o senhor mesmo. Olha aí, ó, quer dizer, é uma fala focada no conjunto, né? Então ele usou a verbalização. Agora, se aquela pessoa está cometendo uma ação delitosa ali, um delito, e ele resolve dar voz de prisão naquela situação, e fala, olha, por favor, o senhor está detido, me acompanhe, preso, a prisão se dá na delegacia, vamos usar esse termo, está preso, né, no senso comum. Aí fala assim, eu não vou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí o policial ele pode recorrer a outros níveis de força, ele pode tentar uma imobilização daquela pessoa para conduzir, se ela não quiser usar a parte da verbalização, né? Aí aquela pessoa reage contra o policial, quer dar um soco no policial, ele pode usar uma força que é uma força de defesa pessoal. Não, aquela pessoa saca de uma arma e aponta para o policial, aí já está num nível de risco de vida. O policial ele pode recorrer ao chamado uso letal da força, que é o disparo letal de uma arma de fogo. O que vai dizer isso? É um comportamento do outro lado. O policial ele pode deparar com uma situação que basta a presença dele para causar uma intimidação, ou ele tem que recorrer ao uso da arma de fogo. E quando que isso é usado? Não se sabe. O uso de arma de fogo em ocorrências policiais é uma fração muito pequena. Então, assim, de um volume de milhares de ocorrências que o policial atende, uma que vai recorrer ao uso da arma de fogo é muito pequena, mas ela é decisiva, porque ali pode decorrer de uma morte, seja do policial, seja da pessoa que está do outro lado, por legítima defesa ou por erro. Então, vai depender de um conjunto de questões. Então, o policial, a atividade policial, ele precisa saber que, quando ele entra para a polícia, a primeira coisa que eu falo, professor, tenente-coronel, doutor, né? Então, o que eu digo é o seguinte, na academia da formação, a primeira coisa que a gente tem que estar dizendo o tempo todo para o nosso policial é que ele vai ter que estar preparado para usar arma de fogo, mas jamais ele tem que desejar usar arma de fogo. Porque às vezes o desejar tem a ver com um rito de passagem e achar que agora eu sou policial, porque eu já atirei em alguém. Não, uma coisa tem nada a ver. Você pode passar pela sua carreira sem dar um tiro e ser um excelente policial. Isso não define quem é o bom policial ou não, usar arma de fogo. Ela, às vezes, ao ocorrer, é desconcertante. Nós temos que entender que o uso da arma de fogo é um momento desconcertante da carreira e lamentável. Isso, desconcertante e lamentável. Porque vidas poderão ser ceifadas nesse momento. Então o policial tem que entender que o uso da arma de fogo, ela não pode ser desejada. Você tem que se preparar para isso, mas não desejar. Tanto que Supim, que é lá da família de Sutizu, dizia, naquela época lá, 300 a.C., alguma coisa assim, 3.000 a.C., desculpa aqui, deixa eu ver aqui a citação correta, para não falar besteira. Está aqui, deixa eu verificar aqui. A memória, século IV, século XIV a.C. Aqui tem uma fala aqui que eu vou ler aqui, ó. As armas são instrumentos de mau augúrio. Quando não se tem outra alternativa que não utilizá-las, é melhor fazê-lo sem prazer. Olha só, na guerra, naquela época já se falava isso. Cortou. É a última ratio, né? A última razão. Então, assim, o policial, ele tem que saber que...
Acho que talvez no sinal da internet. A imagem do senhor está um pouco nebulosa. Talvez seja o calor também, né? Deu uma melhorada? Tá, mas ouvimos o senhor. Pode continuar, que o importante é o áudio. Tá audível? E aí, Eu vou tentar fechar aqui, ver se me... daqui a uns 6, 7 minutos, o Instagram já vai nos cortar, porque nós só temos 1 hora e o Instagram corta e corta bem quando dá 1 hora. O senhor me ouve? Os colegas aqui estão informando que não estão ouvindo. Estão ouvindo agora? A minha internet está perfeita aqui. Só do Coronel Wilkerson que está um pouco ruim. Eu até oriento, se ele estiver me ouvindo, que ele vai entrar novamente. Tá me ouvindo? De fato, aqui com problema. E eu vou até pedir para alguns, por favor, acenarem ou indicarem aqui, verificar qualquer um novamente. Talvez em um. Oi. Opa. A ilustre presença do nosso querido Alcir, que falará sobre a questão do texto
como estou tentando aqui uma conexão, Wilkerson, a internet dele já estava falhando, uma piorada e ao final vai encerrar. Bom dia, Coronel. Voltou, né? Voltou? Melhorou? Deve estar congestionado. Coronel, eu estava falando aqui para o pessoal, a imagem é um pouco borrada, mas eu acho que áudio, pelo menos, eu estou ouvindo só. Como a gente já está concluindo... Tem como deixar só o áudio? 5 minutos finais, e eu estou vendo que a internet, de fato... Não, nós estamos ouvindo o senhor pode continuar. Eu vou agora dedicar concluir o vosso raciocínio, embora o tempo é muito curto, e agradecer aos nossos nesta manhã, mais uma vez, o senhor. E aí o senhor tem 5 minutos para fazer o encerramento. Agora está até melhorando um pouco a imagem. Que bom. Então, quando a gente fala da atividade policial, o policial ele tem que sobreviver em alguns níveis. Ele tem que sobreviver fisicamente na ocorrência policial, ele tem que sobreviver legalmente, porque pode responder um processo, ser preso, ser demitido. Ele também tem que sobreviver psicologicamente, tem que sair ileso mentalmente com a família ao longo dessa carreira. Ele tem até uma quarta dimensão também, que é sobreviver espiritualmente, né? Porque não é fácil. Então, a gente percebe que a profissão do policial, ela envolve um momento decisivo que é o uso da força, a arma de fogo. Então, eu digo que essa decisão é composta de 6 momentos, assim, que acontecem ao mesmo tempo. São 6 variáveis, 6 dimensões que vão influenciar essa decisão do policial. A gente aborda essas 6 dimensões como interativas, não tem uma relação de poder uma sobre a outra, mas são 6 variáveis que vai ocasionar a decisão do policial. A primeira dimensão que eu falo é o perfil do policial. Quem é esse policial? Ele é uma pessoa que foi criada num lar mais religioso, menos religioso? Quais foram os valores que ele aprendeu em casa? Como que ele se vê como cidadão? Como que ele se vê como pai? Como que ele se vê como amigo? Quais são as crenças e valores que ele tem? Então, o perfil diz muito sobre se esse policial vai ou não participar de um confronto e o resultado disso. Por exemplo, tem policiais que fogem do confronto, eles vão para outro canto, quando a viatura chama, ele quer ir para outro canto, não quer ir para confronto. É uma pessoa que dificilmente vai lidar com uma situação dessa. Por outro lado, tem aqueles alterados, que está tudo certo, está tudo bem, mas ele faz uma besteira. Então a ocorrência está dominada, está tudo correto, mas ele vai fazendo uma besteira, ele excede. Então a gente tem vários perfis que nós chamamos, na tese, nós temos os chamados policiais com perfil operacional, que é aquele que entra e sai da ocorrência com muita maestria. Tem aquele perfil chamado pessoal que é o sugador, que é aquele que só quer escorar no colega, se dá bem, dificilmente vai se envolver numa ocorrência. Nós temos alterados, que eu falei, ele é um operacional, só que ele passa do limite. Ele excede a mão. Nós temos os cansados, que geralmente são os alterados que já foram punidos. Eles, esse negócio de rua não dá certo para mim, não, eu fui muito injustiçado, né? Eu prefiro fazer um serviço mais tranquilo, então ele já, como se diz, quer se excluir disso. Tem os chamados aqui em Mato Grosso, pazepeiros, outros lugares tem outro nome, que é o policial que gosta de fazer rolo na rua, pegar dinheiro, extorsão. Então esse policial, ele só vai entrar numa ocorrência armada se for por causa que ele levou um prejuízo na negociação dele. Nós temos o chamado policial ADM, de administrativo. Não que ele seja administrativo, mas que, na visão deles, é aquele que congela, que morde a língua, que deixa a arma cair. Nós temos os chamados os 800, ou quase doido, aquele que tem problemas psiquiátricos, de droga, alcoolismo. Então são vários perfis dentro da profissão. Geralmente, esses perfis entendem que o outro perfil é um perfil não desejado. Então, as pessoas buscam trabalhar com perfis mais ou menos parecidos, mas nas escalas isso não acontece. E existe uma escala muito menor também de policiais internos que são psicopatas, vamos dizer, né, que gostam de matar.
mas que geralmente são acobertados internamente, ninguém comenta, é um silêncio, é um pacto de silêncio, mas são pessoas, mas geralmente elas não têm muita vida longa, não, elas acabam partindo para o nível 2, que é trabalhar com pistolagem, justiceiro, acabam presas ou mortas, né, no final das contas, esse público. Então, o primeiro ponto que eu falei foi o perfil, o segundo é o ambiente. A decisão de atirar depende do ambiente, porque é mato, é área urbana, é área escura, é claro, quantas pessoas tem, é um assalto a um banco com refém, é sem refém, então o ambiente, a luz solar, o espaço, vai definir também esse momento. Então, eu já falei do perfil, falei do ambiente. O terceiro ponto que eu falo é da decisão de atirar propriamente dito, o time, que é a capacidade de você, peraí, eu vi a ocorrência. Cada pessoa tem um tempo para ver essa ocorrência. A capacidade cognitiva de analisar o risco. E isso leva um tempo, é um time. Então, o meu time é diferente do time do outro. E isso envolve, inclusive, distorções cognitivas. Tem gente que cria a chamada visão de túnel. Só enxerga aquilo que está na frente. Tem gente que, na situação de risco, vê o mundo em câmera lenta. Outras vê o mundo rápido. Outros saem, parece que estão vendo de fora do corpo, né? Parece um sonho, e assim vai, né? Então, perfil, ambiente, o time cognitivo, que é a decisão de atirar, as reações emocionais, o medo antes, a raiva durante e a preocupação depois. Então, geralmente, o policial, antes, ele tem um medo que é convertido para raiva no momento do confronto, e depois uma sensação de alívio e preocupação, porque pode ter acarretado uma situação de óbito, pode ter acarretado um erro, pode não ter acarretado óbito nenhum, né? E assim por diante. Então, eu falei de 4. A quinta dimensão é a formação. A formação que ele tem na academia, a formação não é só essa, porque tem a ver com a formação pessoal também, que ele traz da escola, da família, tem a ver com a formação depois com os colegas, o código da rua, que a Tânia Pink fala muito no trabalho dela, que é uma pesquisadora de São Paulo, sobre o código de rua. Então, quando o policial vai para a rua e fala, peraí, o que você aprendeu na academia é uma coisa, aqui a realidade é outra. Aqui nós estamos sozinhos para lidar com os nossos superiores, lidar com a imprensa, lidar com um monte de coisa. Então, você que quer trabalhar, nós vamos ensinar você como trabalhar. E é interessante que no código de rua... Reserva, né? No código de rua, o que ensina ao policial é o seguinte, primeiro você abriga, depois você atira. E nisso já tem um elemento interessante. Se o policial já está abrigado, por que ele precisa atirar? Né? Olha só, olha o desejo aparecendo. E o sexto ponto a ser considerado nessa tomada de decisão, o sexto, são chamados valores pessoais e corporativos, que são os preconceitos que a pessoa lida no dia a dia, as crenças que ela tem no dia a dia. Então, resumindo, esses 6 pontos, eles se interagem. E uma arma de fogo, a cada ocorrência vai ter um resultado diferente. Então, não dá para prever que aquele mesmo policial, em uma ocorrência, vai ter um comportamento igual na outra ocorrência. Então, uma das conclusões é que a arma de fogo não é um instrumento preciso, por mais que o policial esteja preparado, no como atirar, mas o quando é uma decisão muito complexa. E nessa complexidade, o erro está presente o tempo todo. Então, eu digo que no cenário ideal é que existisse uma arma que não fosse uma arma de fogo que neutralizasse a ação de um oponente do policial com uma arma de fogo sem causar a morte, porque aí ele poderia ser preso e conduzido, porque muitos erros acontecem e o erro é irreparável. Então a ideia principal é no sentido de que, lamentavelmente, a política mundial, vamos dizer, da atividade policial, ela acaba causando a chamada pena de morte pelas mãos dos policiais, ou morte dos policiais pelas mãos de quem está cometendo uma infração contra a lei. E isso porque os instrumentos que estão sendo usados dos dois lados é o enfrentamento da pólvora pela pólvora. Então, a taser, por exemplo, é uma tecnologia que resolve? Não, porque ela não vai lidar com uma arma de fogo. Mas nós estamos num momento tecnológico que permitiria criar tecnologias que substituíssem a arma de fogo e fosse mais assertiva, com melhor precisão e capacidade de resultado, sem causar a morte e proteger o policial. Nós tínhamos que pensar isso. A pergunta é, que instrumentos hoje nós poderíamos desenvolver, ou poderiam ser desenvolvidos, que protegessem o policial contra um tiro, mas que ao mesmo tempo não levasse a quem o policial está confrontando ao óbito.
Então essa é a grande pergunta, porque o policial, quando ele atira e chega a matar alguém, isso não é prazeroso. E lamentavelmente, chega no quartel, leva um tapinha nas costas, tudo bem aqui, tudo bem ali. Não, mas vai criando problemas de ordem psicológica. E isso vai virar uma bola de neve. Então a atividade policial é uma atividade de alta complexidade. Então é importante o policial, quando ingressa na carreira, saber que é um funil que ele pode ser morto, ele pode ser preso, pode ser expulso, pode ficar deficiente, pode cometer erros e ter transtornos mentais dos mais diversos tipos. Então tem que se preparar para essa profissão para entrar e achar que é a brincadeira do herói, bandido e mocinho, não. É muito complexo, exige ciência, aí a gente fecha com o tema ciência, estudo do trabalho que é realizado, perspectiva crítica do próprio trabalho, para poder pensar alternativas que melhore o trabalho do policial em relação à prestação de serviço ao cidadão, que o objetivo final é o cidadão. E nós temos o monopólio da força. Nós precisamos rever a situação e sair desse círculo vicioso, que a gente acaba não refletindo sobre essas práticas. Parece tão comum e tão normal que a gente não para refletir sobre isso. E precisamos, sim, urgentemente, refletir em tecnologias que substituam a arma de fogo. Né? Porque, diante de 6 dimensões, não dá para pensar que todo policial vai agir certinho e vai ter condições emocionais certinhas. Ah, por que não atirou na perna? Peraí, não está decidindo do ar-condicionado, olhando um conjunto de processos. Ali é tempo real, é fração de segundo para decidir. Em fração de segundo, nós não temos um policial herói perfeito. É um cidadão que está na farda, que recebeu algum treinamento, que vai tomar uma decisão. E é muito difícil, podendo acertar ou não. E mesmo o acerto pode ser constrangedor. Então é disso que nós falamos. Professor Luciano,